Olá, hoje nós vamos ver a prova do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Essa foi uma prova realizada em 2013 pela banca IBFC. A disciplina que iremos ver será português para o cargo de assistente administrativo nível médio. Esse daqui é o texto para algumas das questões da prova. Se ouvir "eu não sou preconceituoso, mas corra para longe", Leonardo Sakamoto. Eu não sou preconceituoso, mas esta frase é deliciosa. Não é um aviso de "olha, não encare isso com preconceito", mas um alerta do tipo "segura que lá vem preconceito". A ressalva, completamente inútil, serve, pelo contrário, para reforçar que a pessoa em questão é exatamente aquilo pelo qual não gostaria de ser tomada. Cultivamos nosso medo e ódio, mas, às vezes, pega mal expressá-los em público assim, tão abertamente. Porque pode ser visto como um crime ou um delito, ou ser alvo de críticas. Mesmo que os críticos compartilhem da mesma visão de mundo que você, e, além do mais, como todos sabemos, o Brasil é um país da alegre miscigenação em que todos são considerados iguais em direitos. Os que discordam disso devem se mudar ou levar um corretivo para deixarem de serem bestas. É isso, ame-o ou deixe-o. É engraçado como preconceito não se vê como tal. É engraçado como preconceituoso não se vê como tal. Quem solta um "eu não sou preconceituoso, mas" separa essa palavra de seu significado e pensa o preconceito como algo abstrato, etéreo. Uma ideia que não traria nada a ver com tratar pessoas de forma diferente ou fazer um julgamento prévio de seu caráter devido à sua classe social, orientação sexual, cor de pele, etnia, nacionalidade, identidade de gênero, pela presença de alguma deficiência e por aí vai. E cabe tanta abobrinha em um "eu não sou preconceituoso, mas" que ele se tornou o novo "amar é", presente naqueles livrinhos simpáticos da minha infância. Duvida? Eu não sou preconceituoso, mas bandido bom é bandido morto. Eu não sou preconceituoso, mas mulher no volante é um perigo. Eu não sou preconceituoso, mas esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Eu não sou preconceituoso, mas adoro esse shopping. Só tem gente bonita por aqui. Bem, esse é o texto. E agora vamos para as questões referentes a ele. Vamos lá. Questão 1. Considere as afirmativas abaixo. Segundo o texto, a oração inicial "eu não sou preconceituoso" indica que a pessoa, na verdade, vai enunciar algo preconceituoso. Bem, pessoal, isso daqui foi o que vimos no texto. Quando a pessoa diz que não é preconceituosa, é porque, na verdade, ela vai reforçar aquilo que exatamente ela não gostaria de ser tomada. Ou seja, "eu não sou preconceituoso" indica que a pessoa, na verdade, vai enunciar algo preconceituoso. Então, essa afirmativa aqui está correta. Bem, se a 1 está correta,
a gente já elimina a alternativa B e a alternativa D. Vamos para as outras então. Segundo o texto, a pessoa afirma que não é preconceituosa, muitas vezes não se enxerga como tal. A pessoa que não é preconceituosa porque muitas vezes a pessoa afirma que não é preconceituosa, muitas vezes não se enxerga como tal. Isso daqui é verdade, pessoal? Sim, isso daqui é verdade. Não é que a pessoa algumas vezes não queira ser preconceituosa ou não. É porque ela não consegue se enxergar fazendo esse papel de preconceituoso. Para ela, de certa forma, isso é uma coisa normal. Muitas vezes a pessoa diz, a partir dessa frase, eu não sou preconceituoso, expressando algo que ela vê como normal, que não é preconceito, só que na verdade ela fala isso porque ela não consegue se enxergar dessa forma. Sendo assim, essa afirmativa também está correta. Então vamos para a terceira. Segundo o texto, as pessoas só não admitem seu preconceito porque isso é crime. Na verdade não, pessoal. As pessoas, segundo o texto, podem até ficar com medo de não admitir o preconceito porque é crime. Mas que na verdade elas acabam não admitindo, não porque isso seja literalmente um crime, mas porque muitas vezes elas não se enxergam como uma pessoa preconceituosa. Não é só a questão do crime que está envolvida aí, mas também a questão do preconceito. Dessa forma, essa afirmativa aqui está errada. Então temos a 1 e a 2 correta. A resposta é a letra C. Então essa foi a primeira questão. Agora vamos para a segunda. Considere as afirmativas abaixo. O autor considera que o Brasil é um país não preconceituoso, em que há miscigenação e os direitos de todos são iguais. Na verdade, não. O autor enfatiza que aquela frase, eu não sou preconceituoso, mas é justamente para mostrar que muitas pessoas são preconceituosas, mesmo dizendo que não são. Então, essa primeira alternativa está errada. Segundo, muitas vezes a pessoa não percebe que suas práticas cotidianas de discriminação caracterizam preconceito. O destaque aqui é não percebe. Se formos voltar ao texto, bem aqui, é engraçado como preconceituoso não se vê como tal. Quem solta eu não sou preconceituoso, mas separa esta palavra do seu significado e pensa o preconceito como algo abstrato. Abstrato, ou seja, etéreo. Ou seja, que ela fala da boca para fora, mas que esse preconceito, na verdade, não significa o ato que ela está fazendo. Então, essa pessoa aqui que diz que não é preconceituosa, na verdade não se vê, não se enxerga como tal. Voltando para a questão, muitas vezes a pessoa não percebe, ou seja, não se vê que suas práticas cotidianas de discriminação caracterizam preconceito. Essa afirmativa então está correta. Terceira, a criminalização da discriminação garante que não haja preconceito no país. Isso daqui, segundo o texto, não é verdadeiro, porque como vocês veem, mesmo tendo
leis que possam penalizar aquelas pessoas que são preconceituosas, muitas pessoas que não se enxergam como preconceituosas acabam exercendo um preconceito e mesmo assim não são punidas por isso. Ou seja, não existe uma garantia, mesmo com essa lei, não existe uma garantia que não haja preconceito no país. Dessa forma, essa alternativa aqui está errada. Como podemos ver, a letra correta é a B. Agora, nós vamos para a terceira questão. Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as palavras destacadas no período abaixo. Cultivamos nosso medo e ódio, mas às vezes pega mal expressá-los em público tão abertamente. Essa questão quer que a gente classifique nosso e mal em relação às alternativas que nós temos. Bem, nosso ele se classifica dentro do mesmo contexto de minha, tua, vossa, nossa, nosso. Ou seja, isso daqui é um pronome. Então, nós temos três alternativas cuja primeira opção é um pronome. Então, essas duas aqui nós já eliminamos. Continuando, mas às vezes pega mal expressá-los em público tão abertamente. Pega mal, isso significa estar dando uma qualidade a essa ação passada, cultivar o ódio e o medo. Dessa forma, o mal, como ele está expressando uma qualidade, ele é classificado como um adjetivo. Das alternativas que nós temos, quem tem adjetivo é a letra C. Então, essa é a questão correta. Terceira questão. Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as palavras destacadas no período abaixo. Cultivamos nosso medo e ódio, mas às vezes pega mal expressá-los em público assim, tão abertamente. Nosso, aqui, dentro desse contexto, está na mesma categoria do vossa, nossa, tua, minha. Dessa forma, nosso vai ser um pronome. Então, nós temos aqui três alternativas com pronome. De cara, já eliminamos a D e a E. Continuando a frase. Mas, às vezes, pega mal expressá-los em público assim, tão abertamente. Nós percebemos que o mal está se referindo ao verbo pegar. Nesse caso, mal é uma qualidade do verbo. Dessa forma, o que é que dá qualidade ao verbo? É o advérbio. Então, nós temos que a alternativa correta é a letra A. Vamos agora para a quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta a conjunção que poderia substituir a palavra destacada no período abaixo sem alteração do sentido. Então, na frase, eu não sou preconceituoso, mas
Qual dessas alternativas aqui poderia substituí-la? Primeiramente, a gente tem que ver o sentido dessa palavra, mas sim, está no sentido de porém, entretanto, ou seja, um sentido de adversidade, adversativo. E qual dessas alternativas seria? Bem, a letra A nós temos pois. E isso daqui é um sentido de conclusão. Então, está errado. Alternativa B, logo. O logo também é um sentido de conclusão. Então, também está errado. Portanto, da mesma maneira, é o sentido de conclusão. Está errado. Entretanto, aqui nós temos uma oposição. Vocês percebem que o mais se opõe ao que está escrito anteriormente. E o entretanto faz a mesma coisa. Então, está certo. E a alternativa correta aqui é a letra D. Continuando, por isso também é um sentido de, como nas outras frases, de conclusão. Então, estaria errado. Portanto, a alternativa certa aqui é a letra D. Vamos para a próxima. Quinta questão. Considere as orações abaixo. Necessita-se de 2 estagiários. Vamos observar aqui a partícula D. No caso, ela faz com que esse verbo aqui continue no singular, embora existam 2 estagiários. Então, está correto. Contratou-se 2 estagiários. O certo seria contrataram-se 2 estagiários. Então, isso daqui está errado. Da mesma forma, essa segunda alternativa fica errada. Conserta-se computadores. Como o computador está no plural, o correto seria consertam-se computadores, que também está errado. Logo, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima. Sexta questão. Assinale a alternativa em que a palavra precisa ser necessariamente acentuada. Então vejamos. Evidencia. Se eu colocar um acento, fica evidência. Mas também existe a palavra evidencia, então não é essa alternativa. Se eu colocar um acento aqui, fica gráfica. Agora, se não tiver o acento, não existe a palavra grafica. Logo, a gente já tem que a alternativa correta é a B. Mas vamos continuar vendo o resto. Influência. Ou eu posso falar também influencia, que estaria correto. Critica, existe. Ou crítica, também estaria correto. Analise ou análise, também estaria correto. Então, temos que a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos para a próxima. Sétima questão. Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome. Não contei a verdade aos meus pais. Aqui nessa questão, a intenção é substituir a verdade por um pronome, seja o a ou seja o lhe.
Temos aqui a opção de ela, só que nós vamos ver que, na verdade, a resposta da questão vai ficar entre o lhe e o a. Para eu substituir essa palavra destacada pelo lhe, esse verbo aqui teria que ser um verbo transitivo indireto. Só que, na verdade, quem conta, conta o quê? Conta alguma coisa, a alguém. Nesse caso, o verbo contei, ele é VTDI, ou seja, verbo transitivo direto indireto. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Então, esse a verdade, ele vai ser o objeto direto. E meus pais será o objeto indireto. Dessa forma, esse termo aqui, a verdade, terá que ser substituído pela partícula a, já que ele é um objeto direto. Se ele fosse um objeto indireto, ele seria substituído pelo lhe. Então, eu já elimino essa alternativa, elimino essa. O ela, nesse caso, não entra, porque o que entraria seria, caso fosse objeto direto, o a, ou indireto, o lhe. Então, também elimino o ela. Ficamos, então, entre a A e a B. O que me vai fazer escolher a alternativa correta será o termo que vem antes do verbo e do objeto direto. Se aqui antes dele tivermos alguma coisa do estilo partícula atrativa, o que, o não, então o a virá à frente. Caso contrário, ele virá depois. Só que nós temos aqui um não na frente. E ele está funcionando, como eu falei, como uma partícula atrativa. Então, esse termo aqui tem que vir para frente porque ele é atraído pelo não. Logo, eu elimino também a letra A. Nós temos que a resposta correta vai ser a letra B. Vamos para a próxima. Considere as orações abaixo. Sua reação ciumenta implicou a crise conjugal. Sua reação violenta implicou. Esse verbo, no sentido de consequência, ele é um verbo transitivo direto. A frase pode parecer até um pouco estranha. Geralmente se fala implicou na crise conjugal. Mas formalmente, como esse verbo é um verbo transitivo direto, então tem que ser complementado por um objeto direto. Então, implicou a crise conjugal e não na crise conjugal. Dessa forma, essa afirmativa aqui está correta. Segunda, é importante obedecer às regras. Então, temos aqui as regras e temos aqui o verbo. Obedecer, ele é um verbo transitivo indireto. Dessa forma, ele precisa de um objeto indireto para complementá-lo. Para que esse complemento fosse um objeto indireto, esse a teria que ter uma crase. Que seria o a juntando com a partícula a, com a preposição para complementar o objeto, o verbo transitivo indireto. Dessa forma, essa alternativa aqui ela está errada. Não assistir
o capítulo final da novela. Bem, esse verbo aqui, o assistir, ele cai muito em questão e é sempre bem confuso. Mas o assistir no sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Dessa forma, para que essa frase estivesse correta, teria que ter a preposição a aqui antes do o. Então, não assistir ao capítulo final da novela. O assistir no sentido de ajudar, aí sim, ele é um verbo transitivo direto. Por exemplo, assistir o médico. Quer dizer, assisti o médico na cirurgia. Ou seja, ajudei o médico na cirurgia. Nesse caso, ele seria um verbo transitivo direto. Só que nesse caso aqui, no sentido de assistir, de ver, presenciar o capítulo da novela, então ele vai ser um verbo transitivo indireto. Dessa forma, essa alternativa aqui está errada. Então, nós temos só a primeira correta. Temos que a letra correta aqui é a E. Vamos para a próxima. Nona questão. Considere os períodos abaixo. Nessa questão, ele pede que a gente analise esses períodos em relação à sua pontuação. Então, vamos lá. A pessoa que não é preconceituosa não discrimina ninguém. Nesse caso, aqui deveria ter uma vírgula, já que o que não é preconceituosa seria um aposto. Logo, essa primeira afirmativa aqui está errada. É necessário, meu amigo, ter consciência deste problema. Aqui também deveria ter uma vírgula bem aqui, porque meu amigo seria um aposto. Então, essa alternativa também está errada. João, meu colega de classe, está internado. Aqui nós vemos a vírgula colocada corretamente. Então, essa alternativa está correta. Logo, aqui, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima. Décima questão. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas. Essa questão aqui nós vamos ter que escolher qual o uso correto da crase e do porquê. Se ele é junto, se ele é separado. Então tá. Solicitamos a todos os candidatos que expliquem os motivos por que querem a anulação da questão. Teremos aqui um A. Todos. Reparem o seguinte, que o todos ele é um pronome masculino e que além disso está no plural e que além disso é indefinido. Se ele está no masculino, não pode haver crase antes de pronomes masculinos, porque precisaria da partícula feminina a para juntar com a preposição a, ou seja, a preposição mais artigo definido a feminino mais artigo definido para poder formar a crase. Como nós temos aqui um artigo indefinido e masculino, então esse a aqui não haverá crase.
Se ele não tem crase, a gente já elimina a alternativa A e a B. Há todos os candidatos que expliquem os motivos por que querem a anulação da questão. Para a gente descobrir qual é esse porquê, vamos dar uma revisada nas regras. Porquê separado. Ele é usado em frases interrogativas, diretas e indiretas, ou também é usado em substituição à expressão pelo qual e suas variações. Exemplo: por que ele chorou? É uma frase interrogativa. Diga-me por que ele chorou. É uma interrogativa indireta. Os bairros por que passamos eram sujos. Aqui nesse caso, por que é substituído. Se ele pode ser substituído pela palavra quais, pelos quais, ele é separado. O porquê separado e com acento, ele é utilizado no final das frases. Eles estavam revoltados. Por quê? Reparem, final da frase. Ele não veio, não sei por quê. Também, final da frase. O porquê junto em frases afirmativas ou em resposta. Não fui à festa porque choveu. O porquê junto e com acento é usado como um substantivo e geralmente ele vem precedido de uma preposição. Todos sabem o porquê do seu medo. Todos sabem o motivo do seu medo. Certo? Agora vamos voltar para a questão. Solicitamos a todos os candidatos que expliquem o motivo por que querem a anulação da questão. Os motivos pelo qual querem a anulação da questão. Repare que nós conseguimos substituir o porquê pelo qual, ou pelas quais. No caso, singular pelo qual. Solicitamos a todos os candidatos que expliquem os motivos pela qual querem a anulação da questão. Pela qual é substituindo em que sentido? Quando o porquê está separado e sem acento. Logo, o que tem essa formação seria esse alternativa D, que é a nossa resposta correta.